paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Gente, hoje eu vim responder um comentário que teve no meu vídeo anterior. É um comentário da irmã Evaneide Maria. Resolvi responder em vídeo porque a minha resposta pode ajudar outras pessoas a não passar pelo que eu passei. Achei interessante a pergunta dela e falei, vou responder em vídeo porque a minha resposta pode ajudar outras pessoas. A irmã Evaneide Maria perguntou: a paz do Senhor Jesus, irmã Nasa, a irmã já teve paralisia facial? E, gente, vou responder: sim, tive 3 vezes paralisia facial. Vou estar respondendo o porquê que eu tive, porque a minha resposta pode estar ajudando outras pessoas. A primeira vez que eu tive paralisia facial foi em 98, eu tinha 14 anos. Por que que eu tive? Na época se usava muito permanente no cabelo. Permanente era um negócio que a gente fazia, do cabelo ficar mais cacheado, bem cacheadão, passava um produto. E eu já trabalhava, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos. Então eu já trabalhava, aí eu fiz no trabalho, o permanente, e eu estudava à noite, porque antigamente, gente, a gente com 10, 11 anos já tinha que trabalhar, e se quisesse estudar, tinha que dar o jeito. E quando eu falo estudar, não tô falando estudar, igual o pessoal faz hoje, né? Estuda à noite, mas faz uma faculdade, faz um curso, não. Era o básico dos básicos mesmo. Era o ensino fundamental. Então, para eu poder fazer, né, o ensino fundamental, poder eu estudar, eu estudava à noite. A dona permitia que eu estudava à noite. Permitia, tem que ter permissão da patroa para estudar à noite, gente. Era desse jeito que era a nossa infância, a nossa adolescência naquela época. Pra gente poder estudar naquela época era um luxo. Conseguir estudar em escola pública, normal mesmo, básico dos básicos, era um luxo. E eu consegui uma casa onde me permitia estudar à noite. Eu sou até muito grata porque ela não era obrigada a me deixar, porque antigamente, gente, empregada doméstica era uma mini escravidão ali. Você tinha que... Era a primeira a acordar da casa e o último a ir dormir na casa. Então eu só tinha a noite para estudar, porque eu trabalhava o dia todo. Aí quando era 7 horas eu poderia ir da escola, e quando eu voltava da escola tinha que deixar a cozinha toda limpinha, toda arrumadinha pro dia seguinte. Era assim que funcionava a vida dos adolescentes. Mas não, gente, o assunto aqui não é sobre isso, né? Depois, se vocês quiserem, eu me aprofundo mais sobre isso, mas o assunto aqui é outro. Teve um dia, eu estava prestes a fazer meus 15 anos, e aí eu fiz meu cabelo, a gente fazia em casa mesmo, porque salão naquela época também era luxo. Fiz o tal do permanente no meu cabelo, tomei banho e saí correndo para a escola, porque eu precisava estar na escola. A escola antigamente era rigorosa, mesmo no turno da noite a escola era rigorosa. Se dá até esse sinal 7 horas, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrava mais. Então eu tomei um banho e eu fui para a escola correndo, andando rápido, para poder chegar a tempo na escola, porque o tal do permanente, gente, era um troço fedorento. Pensa num negócio fedorento que dava trabalho para sair. E isso foi no mês de julho. Tava o frio de julho e eu fazia 15 anos em agosto. Tava um frio, que antigamente, gente, frio, na época de frio, esfriava mesmo. Pois bem, eu tomei um banho quente e fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, eu sempre fui assim, gente, esparafatosa, falante, conversante com todo mundo. Naquele dia a professora percebeu que eu tava muito quieta. Gente, eu tava sentindo uma dor de cabeça tão grande, uma dor de cabeça, parecia que a minha cabeça ia explodir. E aí a professora chegou ante mim e falou assim: Nasa, você tá quieta assim por quê? O que que houve? E eu comentei que eu estava com muita dor de cabeça. Ela falou assim: você quer ir embora? Só que pra mim ir embora, gente, eu estudava no turno da noite e eu sempre fui de roça. E quando eu trabalhava na cidade, estava trabalhando, naquela época a gente dormia no serviço. Eu tinha que voltar da escola com o meu serviço, porque quando eu voltasse tinha que fazer mais serviço. Então eu já dormia no serviço e só ia em casa no final de semana. A gente passeava em casa e morava no serviço. Eu precisava voltar. Só que eu sempre fui de roça, então eu precisava voltar. E eu fazia o quê? Quando eu era sozinha, com 14 anos, eu esperava a turma terminar, porque tinha outras meninas que também viviam na mesma situação que eu, e ia pro mesmo lado. Aí essa professora perguntou: Nasa, você quer ir embora? E eu preferi não ir. Porque se eu tivesse que ir, eu ia sozinha, não tinha ninguém pra ir comigo. Não tava saindo turno naquela hora.
E eu tinha que andar um pedação na rua deserta sozinha. Então eu preferi não ir. Naquela época ninguém tinha celular, tá ligando pra ninguém, pra pedir ajuda, não tinha isso. Então eu preferi não ir. Fiquei até, acho que era 10 horas, 10 e meia, não me lembro muito bem. Que era a hora que terminava a aula. E aí a gente saía tudo junto. Então eu fiquei ali mesmo, morrendo de dor de cabeça. E aí quando eu cheguei em casa, a gente tinha um hábito. Não sei, hoje em dia os adolescentes não fazem isso mais não, né? A gente tinha um hábito de beijar, passar batom e beijar o... Tipo, ficar escrevendo poesia e beijar o caderno, assim, com a marca do beijo da gente. Era uma loucura isso, né? E aí eu cheguei em casa, escrevi minha poesia com muita dor de cabeça ainda. Eu tinha mania de escrever poesia. E quando eu fiz aqui, eu vi que meu dedo ficou torto no caderno. Eu assim, ué, esquisito, eu senti retuchando. Eu falei, ué, esquisito. E fiz de novo, ué, esquisito. Senti retuchando. E aí quando eu olhei no espelho, o rosto estava todo forrado. Aí eu fui dormir, não falei nada com a patroa. No dia seguinte, eu falei pra ela. Falei, não, ela viu. E quando antigamente não se falava muito nisso, foi um desespero. Antigamente ninguém tinha internet, não se falava nisso, gente, era tudo muito novidade. E aí ela também se assustou, até porque meu pai tinha falecido pouco antes de... Meu pai teve AVC, então a gente achou que eu também estava tendo aos 14 anos. Aí ela me levou no médico e ali constatou que era só uma paralisia facial por conta do golpe de ar que eu tomei. Eu tomei bem quente e fui da friagem. E aí, gente, vou contar como que foi as outras 2 vezes. Eu tomei bem quente a primeira vez e da friagem. Só que a gente acha o quê? O raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Porque aconteceu uma vez, né? Já peguei ali minha cota, agora vai cair na conta de outro. Já catei minha cota aqui de prejuízo, já catei minha cota de podrano. Não vai acontecer de novo a mesma coisa. E aí, aos 17 anos, eu ainda estudando, eu grávida, ainda estudando aos 17 anos, fiz de novo. Tomei banho e saí de novo no vento. Fui pra escola de novo. E aí, tomei outro golpe de ar. E fiquei de novo com a paralisia facial. Só que na primeira vez que eu tive, eu fiz bastante fisioterapia, mordia bastante pregador, chutava a cana, fazia bastante coisa. Quando eu era ali novinha, né, 14 anos, né, carne bem novinha, bem nolinha, voltou pro lugar 100%. Já aos 17 anos, já não voltou tão 100%. Quando foi lá no meio, eu devia estar já com seus meus 28, 29 anos, quase 30 anos já. Então, eu achei o quê? Já teve 2 vezes, não me vai acontecer a terceira vez. Não tem como acontecer 3 vezes com a mesma pessoa. Impossível, pensava eu. Gente, não é impossível. Não fica achando aí, ai, que o raio não cai 3 vezes no mesmo lugar, porque cai, gente. Fui de novo. Tornei bem quente e nem me lembro onde é que eu tomei um golpe de ar. Eu sei que no dia seguinte, eu fui dormir, né? No dia seguinte eu acordei com a minha cara repuxando. Pois então, eu tive do outro lado. Eu tinha tido 2 vezes do lado esquerdo, tive do lado direito. E aí, não voltou mais 100%, porque já foi 3 vezes, gente. Então, não voltou 100%. Por isso que às vezes eu falo assim, meio tortinho. E aí, ele não intercedeu e me perguntou. Eu achei interessante, falei, vou responder em vídeo. Então, gente, não fica aí achando, ai, o raio não cai atrás do mesmo lugar, não vai acontecer 3 vezes com a mesma pessoa, a mesma coisa. Acontece e aconteceu comigo. Hoje em dia eu não dou mole porque eu falei, já falo aqui em casa. Já aconteceu 3 vezes, para acontecer a 4ª é daqui para ali, gente. Eu que não bodeio. Não faço isso com meus filhos e nem comigo mais. Se eu tiver que sair, tiver frio, eu prefiro ir sem banho, dependendo do lugar que for. Se for obrigatório eu sair, se não der tempo, do que tomar banho e sair. Então, se for uma coisa organizada, eu vou tomar banho cedo, esperar meu corpo esfriar bem esfriado, não lavar a cabeça. Porque das 3 vezes eu tinha lavado a cabeça, então não lavar a cabeça, porque a gente que tem o cabelo mais crespinho, demora na tá secar, né? Às vezes parece que tá seco, mas tá molhado ainda. Então eu já faço isso. Hoje é dia de culto. Eu vou ter que lavar o cabelo. 2 horas, 2h30 eu vou estar tomando meu banho e lavando meu cabelo. Pra quê? Pra 7 horas estar na igreja. Porque eu não faço nada. Se fosse antes, ai, vou deixar você tomar banho 6 horas. Vou deixar eu tomar banho 5h40. Não faço mais isso. Hoje eu deixo meu corpo esfriar bem mesmo. Com as minhas crianças também. Eu dou banho neles quando tá assim meio frio, bem cedo. Principalmente quando é época de frio.
junho, julho, agosto ali, eu dou banho neles, assim, chega da escola, brincou um pouquinho, já estão dando banho 2 horas da tarde, nem lá fora vai nada, porque eu tenho muito medo dessas coisas. Então, eu achei interessante eu responder essa pergunta com um vídeo. Por quê? Muito jovem faz isso, né? Ah, toma banho em rua. Toma banho, vai pra cadeia e rua, porque muita gente acha que isso é coisa de velho, ai, que não vai acontecer, que é coisa de velho que fala essas coisas, e não é, gente. Acontece e aconteceu comigo 3 vezes. Golpe de ar. Tomei banho, pá, pum. Principalmente lavar cabeça, gente. Porque o banho em si você toma rápido. Agora você lavar a cabeça, que ali um tempão de dar do chuveiro quente, aí às vezes na sua cabeça você pensa assim, ah, meu cabelo tá seco. Parece que tá seco, mas a raiz tá molhada, sua cabeça, seu corpo tá quente ali. Aí você sai, toma um golpe de ar e essas coisas acontecem. E é isso, gente. Quis vir responder com um vídeo. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se assim Jesus permitir. Fique todo com Deus e não cometa o mesmo erro que eu. Não tome banho quente e saia no friagem.